Cleque gravando, paz de Deus seja com todos. Vamos explicar Daniel 12 e Daniel 8, que finalmente está sendo revelado, né? E dos canais grandes, né? Ninguém apresentou essa informação ainda, só praticamente eu apresentei essa informação. O canal do Ricardo Garcia apresentou o Daniel 12, explicação de Daniel 12, mas eu trago também a explicação de Daniel 8, né? Então, graças a Deus, eu consegui fazer essa descoberta, né? E tudo fecha, né? Uma outra pessoa de um outro canal tinha chegado assim numa revelação que ele errou 7 anos, mas eu consegui acertar com uma precisão milimétrica para Daniel 8, né? Mas vamos primeiro explicar o 12. Então, Daniel 12. Diz assim que bem-aventurado que espere e chegue aos 1335 dias. Ou seja, depois de 1335 períodos, tem umas bíblias que até trazem períodos, eu não falo nem dias aqui, fala períodos. 1335 anos, depois de 685, é inaugurada a cúpula do Domo da Rocha no Monte do Templo. Que eu queria, aqui está a imagem ampliada, né? E a construção aqui, 685, dá 1000 mais 1335 anos depois, dá 2020. Em 2020, tudo indica que começou o período da última semana de Daniel dos 7 últimos anos, né? E diz que o fim da construção foi em 691, ou seja, 6 anos depois, que indica um período de no máximo 6 anos para a grande tribulação, né? Ao total, né, dos 7 anos. Então, explicado Daniel 12. Vamos agora à revelação de Daniel 8, que é uma bem interessante. Daniel 8 é um capítulo bastante grande. Pode-se ver que é todo esse capítulo aqui, né? E aí ele traz o resumo do principal reino dos Medos e da Grécia, que é também conhecido como os Medos e a Pérsia, que seria referente ao bode ou carneiro, agora não sei, e da Grécia, que era o bode, né, o carneiro, né, que tem um chifre maior que vence o bode, né, a Pérsia, e aí vem o dragão, que é Roma, que vence a Grécia, representado pelo dragão dos 10 chifres, colaborando com a tese que o anticristo é o sistema que persegue os cristãos desde a antiguidade. É todo um sistema, não é uma pessoa de carne e osso. Mas vamos continuar, vamos ler Daniel 8, aí isso vai ficar muito bem explicado. Só que essa profecia estava oculta. E o que seria o período que diz Daniel 8 a respeito das 2.300 tardes e 2.300 manhãs? Se refere que depois que Roma conseguiu vencer a Grécia, em cerca de 277 a.C., começou a contar as 2.300 tardes e 2.300 manhãs, que vai até 2026 ou 2023. Mas vamos ler então Daniel 8. No ano terceiro do reinado de Beltazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Uai.
E levantei os meus olhos e vi que eis um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e que os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava maradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre insígnia entre os olhos, que seria esse aqui, ó, o reino da Grécia, né? E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, que é o império dos medos e os persas, né? Representado pelo peito das estátuas, da estátua de Nabucodonosor. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, e eu vi o carneiro perto, e vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ele feriu e quebrou os 2 chifres, pois havia força no carneiro para resistir, e o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Ou seja, o império da Grécia venceu os medos e os persas, o cinturão de bronze venceu o peito de prata dos medos e dos persas, né? Eu acho que o cinturão era de bronze, agora eu não lembro se era de outro metal. Eu acho que quase certeza. Não, é de bronze. Então, e o bode, e um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, ou seja, as pernas de ferro de Roma, que onde vinha o dragão e o chifre pequeno, que é o sistema do anticristo, né? Perseguindo os cristãos, mas isso vai estar relatado mais à frente. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu contra o príncipe do exército, por ele foi tirado sacrifício contínuo, ou seja, feito aquelas profanações que foram feitas por tipo Epifânio, que sacrificou um porco no lugar do santuário, e no lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e fez que prosperou. Depois vi um santo que falava, e me disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e a transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados pelo sistema do anticristo composto pela estátua de Nabucodonosor, principalmente pelas pernas de ferro, que vinha o dragão da besta dos 10 chifres. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, 2.300 anos também é anos, igualzinho a Daniel 12, que fala 1.335 períodos. Ou seja, a chave para esse entendimento é como se fosse um mistério, vamos dizer, de achar a fechadura de uma casa, né? E onde é que ela está? Todo mundo procurou em todos os lugares, mas esqueceu de procurar no lugar mais óbvio, que era debaixo da porta do assoalho, do tapete do assoalho. Estava sempre ali. É como, onde é que está o guarda-chuva? Atrás da porta, só que ninguém olhou. Só que aí, no caso, quando se foi pego essa chave, até se achou uma chave ali, mas como ela não parecia engatar, vamos dizer, de primeira, sabe? De primeira parecia que ela não virava a porta, mas numa segunda ou numa terceira tentativa ela virava a porta. Por isso estava tão escondido, que finalmente agora Deus deixou ser revelado no final dos tempos, né? Mas continuando. E que eu parei aqui. E aí essa conclusão aqui tem por exemplo, 2 sites que fala da arroba antiga, da conquista de Roma nos gregos. Agora, para achar aqui onde é que exatamente está escrito, vai ser bem difícil, que agora peguei antes.
Vamos dizer aqui agora, acho que a Guerra Piríquica. A Guerra Piríquica ou Guerra de Piro, 280 antes de Cristo a 275. Foi uma série complexa de batalhas e mutáveis alianças políticas entre os gregos antigos, especialmente de Pírico, Orênio da Macedônia e os estados do estado da Magna Grécia, para os povos atediados e a República Romana. Além dos além do relatos da história do conflito que ostentaram na luta de Pírio entre os romanos contra os romanos. Então, a guerra entre os gregos e os romanos aconteceu em 280 a 275. E 275, calculando aqui, deixa eu só abrir, vamos ver se vai abrir minha calculadora aqui, o computador. Olha, quem comprar um computador um dia, tem que comprar computador com SSD, porque vai abrir na hora as coisas. E assim com HD ele não abre na hora. Mas continuando, tá? 275 mais 2.300 anos, que seria 2.300 tardes e manhãs. Agora eu tô... que seria menos, agora eu fiz um cálculo bem viajado ali, que é menos 275. Aí como é que se escreve menos ainda? Menos 275 mais cálculo aqui. Menos 275 mais 2.300, né? 2025 ou 2026, mas é um período ali em que se estende entre 2023... Aí vamos dizer que foi 2.200 e 277, 2 anos antes ali. Estendido 2 anos. Que seria menos 2, 2023. Eu creio então que entre o ano de 2023 e o ano de 2026 é o período máximo das 2.300 tardes e 2.300 manhãs, porque é 275 anos antes ali, e tá certinho. É como se ganhasse na loteria, se isso aqui não fosse exatamente isso que quisesse dizer. Isso seria como se ganhasse na loteria não uma vez, mas 100.000 vezes a mesma loteria, sabe? Não tem como não ser esse período de 2.300 anos depois de 280 a 275 anos antes de Cristo, que indica agora 2023 a 2026. Não tem como não ser. Não tem uma interpretação futurista a respeito de Daniel 12, mas vamos continuar adiante. Essa visão futurista de Daniel 12, como muitos tentam aplicar, não, que isso é uma coisa do passado, mas no futuro talvez ia ter um outro anticristo, um outro sistema ainda do anticristo, que ia perseguir mais os cristãos do que a morte nas arenas, mais os cristãos do que o sistema de Alá perseguiu e matou os mártires. Isso não vai existir, não vai ter uma perseguição maior do que o Islã e que os antigos romanos contra os cristãos, como os do Apocalipse futurista acham que vai ser. O Apocalipse já está acontecendo desde 2020 e não tem nada que não se diga, que não tem nada que prove que não esteja acontecendo desde 2020. Como, por exemplo, que desde 2020 apareceu os 4 cavaleiros do Apocalipse, que o primeiro foi do coronavírus, no qual foi dada uma coroa, que vinha o nome de corona, né? E depois, em 2022, a guerra na Ucrânia contra a Rússia, que tirou a paz da Terra, e se fala ainda em guerra nuclear. E no mesmo ano de 2022, a inflação do cavalo preto. E no mesmo ano de 2022, várias espécies de animais começaram a dar em círculos. E não foi só um grupo pequeno de rebanho de ovelhas,
foi milhares e milhares de rebanhos que começaram a andar em círculos, que tudo comprova que ali foi o começo da soltura do cavalo amarelo, que traz consigo todas as pragas que envolvem as bestas da terra, os animais da terra, incluindo os furacões que a gente vê hoje, mudanças climáticas. Mas vamos adiante para não ficar muito complexo, né? Vamos editar. Eu parei aqui, já li tudo isso aqui. Daniel 8, chegando no fim agora. É um pouco difícil de explicar, porque é muita coisa, né? Mas eu tento resumir ao máximo do máximo. Mas chegando lá, vamos chegar lá. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Assim como muitos procuram o significado da visão de Daniel, Daniel 12, Daniel 8, e não entende esse significado. Já estão há 2000 anos procurando esse significado e não conseguem compreender, porque eles não conseguiram juntar as peças do tabuleiro que fazia, por exemplo, as 2.300 tardes virarem 2.300 anos, e também a questão dos 1.335 dias de Daniel 12 virarem também anos. Eles não achavam que não podia ser. Eu já li até um site que dizia: de maneira nenhuma pode se colocar em anos, sabe? Então não se tem conversa com os do Apocalipse futurista, né? Que eles viajam, até hoje eles estão tentando achar um anticristo em carne e osso, que ia perseguir os cristãos mais do que Roma perseguiu na Arena dos Leões. Isso não é o anticristo, não era como a Bíblia diz, muitos anticristos têm se levantado, que persegue os cristãos desde o tempo romanos, simbolizados pela estátua do Nabucodonosor das pernas de ferro, que vinha o dragão com os 10 reinos, os 10 chifres. E o final, por exemplo, os pés de barro significavam, misturado com ferro, seria uma união do mundo contra o cristianismo, como é hoje em dia, né? Então não se tem o que dizer, né? Então, prosseguindo, para não ficar muito extenso, mas é compreensível até isso, porque Deus ocultou essa sabedoria que eu tenho hoje. Era uma sabedoria oculta até para mim mesmo, porque Deus bloqueou isso nas pessoas. As pessoas estavam bloqueadas, os teólogos estavam com o entendimento bloqueado a respeito disso, pelo próprio Deus, que bloqueou isso e só revelou agora para as pessoas que realmente procuram saber a respeito e têm fé que Deus está mostrando no final dos tempos, e que são humildes, principalmente. Tem humildade para reconhecer que às vezes Deus não usa um canal assim como o canal Graça e Conhecimento, com quase 90 mil seguidores, ou o canal do Pozella lá com 2 milhões de seguidores, ou tantos outros canais gigantes. Talvez ele usou um canal pequeno como o meu, de 62 seguidores apenas, para revelar isso, não um canal grande. Que Deus revela nos pequenos, que nem a Bíblia diz aqui, que Deus escolhe as coisas pequenas desse mundo para envergonhar as grandes, né? Os sábios, né? Mas então, continuando, né? E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como a semelhança de um homem. E eu me ouvi a voz de um homem entre as margens do Ai, ao qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender essa visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no final do tempo, ou seja,
Isso que ele estava tentando entender naquele tempo não era possível ser compreendido, porque ele diz: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no final do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra, e ele, porém, me tocou, me fez estar diante de pé. E disse: eis que te farei saber o que acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. E aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, como explicado, vamos dizer, nesse esboço. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o grande chifre que está entre os olhos, e o primeiro rei, como é encontrado no esboço geral, né? Se encontra na internet esse esboço, né? Mas vamos seguindo adiante. O ter sido quebrado levantando-se 4 em lugar deles, significado, e 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei de feroz semblante, e será entendido em adivinhações, e ele se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará, e fará que aprovere, destruirá os poderosos e o povo santo, que é o sistema do anticristo, representado pelo dragão, pelos 10 chifres. E pelo que seu entendimento também fará prosperar no engano da sua mão, e no seu coração engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas não será quebrado. E a visão da tarde e da manhã foi falada, é verdadeira. Tu, porém, encera essa visão, que o livro foi encerado ali, porém se refere a muitos dias distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Mas hoje ela é, graças a Deus, finalmente entendida, né? Então, estamos muito perto, realmente. 2023 a 2026... é o ano do fim, pelo que tudo indica. Pelo que indica Daniel 12, da cúpula do domo da rocha, que o Apocalipse começou em 2020, 1335 anos depois do ano 685, no início da construção do templo, do monte do templo, da cúpula da rocha, assim como diz Daniel 8, que 2300 anos depois, que seria representado 2.300 tardes e manhãs, depois que o Império de Roma venceu os gregos, seria o tempo de 2023 a 2026, que tudo estaria findado, né? Que viria o arrebatamento, e Deus ia trazer a grande pedra, não feita por mãos humanas, que ia destruir os pés da estátua, e derrubando toda a estátua e destruindo esse sistema do anticristo, inaugurando o milênio, o reino milenar de 1000 anos, como diz Apocalipse 12, dos 1000 anos, e ele repete 6 vezes a respeito dos 1000 anos, para não colocar nenhuma dúvida que realmente vai ter 1000 anos de reino de Cristo na Terra, e que vai haver a ressurreição dos mortos, como diz também Daniel 12, no final de Daniel 12. E tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, ou seja, ele ia morrer, mas te levantarás para a tua herança no fim dos dias, ou seja, no fim dos tempos. Daniel também vai ressuscitar. Daniel vai ser um dos que vão ter um dos corpos ressuscitados, né? Estava dizendo aqui.
Então eu acho que o vídeo ficou bom. Eu creio que não tenha ficado muito extenso. Só eu acho uma lástima, assim, uma pena, que como eu tenho só 62 seguidores, ninguém veja. Talvez o vídeo vai ter 10 ou 20 visualizações e ninguém compartilha com ninguém, sabe? E só alguns canais grandes, meia dúzia de canais do YouTube que falam do Apocalipse tem algum tipo de relevância, como o canal do Pozella, o do Graça e Conhecimento, do pastor Marcelo de Carvalho. Tem um pouco de relevância, e outros canais pequenos, como o do Ricardo Garcia, só tem a 7.000 inscritos, alguns outros têm a 200, o meu só tem a 62 e ninguém veja, ninguém compartilha. Mas eu creio que Deus também vai dar essa revelação que eu tenho hoje para outras pessoas que buscam entender a respeito e que são humildes para compreender que Deus se manifesta nas coisas pequenas para que ele seja engrandecido e seja provado que o poder vem dele, não do homem, né? Por isso o cristão não pode ser nem um pouco orgulhoso, porque o orgulho pressupõe poder superior aos demais. E aí os cristãos sabem que o poder não vem da pessoa, mas sim de Deus. Então, eu acho que o vídeo ficou bom. E agora vamos esperar para ver o que acontece, né? Para ver o que acontece nos últimos 3 anos aí, até 2026. Tomara que o arrebatamento seja agora, né? Porque até diz a Bíblia em Mateus 24 que se os últimos dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos foram abreviados aqueles dias. Então quer dizer que vai dar o arrebatamento, possivelmente para evitar uma terceira guerra nuclear, que tudo indica que pode começar a qualquer momento, né? Quem sabe até esse ano mesmo. Mas então vamos seguindo em frente. É agora na reta final. Uma das principais coisas que tem que se fazer é ter muita fé e ter paciência para segurar as pontas. Essa é uma coisa acho que muito principal, assim. Segurar as pontas. A gente tem que segurar as pontas, quer dizer assim, não empurrar assim com a barriga as coisas, mas manter a paciência, manter a calma, porque a gente sabe que o mundo está no fim, né? A gente não tem agora que fazer grandes esforços para conquistar muita coisa, porque realmente está no fim, sabe? A gente não tem que se lamentar mais por muitas coisas darem errada nesse fim dos tempos, darem errado. A gente não tem que se lamentar mais. Não tem que mais questionar mais por que está tão difícil certas coisas. Que está no fim dos tempos e não tem nada que se vale a pena se incomodar. Não tem nada mais que diga, nem se a pessoa está com um câncer, ela precisa mais se incomodar muito. Nem ali se ela está, acho que, com uma doença terminal, ela precisa mais ficar preocupada demais, porque o arrebatamento parece ser iminente, parece que vai acontecer esse ano ainda. Mas então tá, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.